de sombra me carrega. Alô, Duvidas, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre o world building de personagens de League of Legends. E hoje nós iremos falar sobre a Vex. Uma coisa interessante sobre ela é que parece que, se não me engano, ela é a primeira da sua espécie, então eu espero que tenha alguma coisa um tanto diferente hoje, porque ela é meio que uma criatura, mas é humanoide e é uma espécie diferente. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, porque eu sei que você curte esse tipo de conteúdo. E se você ainda nunca viu, já vou explicar para vocês como funciona. Primeiramente, eu falo sobre as skins da personagem. Eu não gosto de ver nada antes, eu simplesmente pego as imagens, salvo, coloco aqui para ver. Depois eu avalio tudo bonitinho, pauso o vídeo, vou até a biografia, leio a biografia, falo sobre ela, pauso, vou até a questão do conto, pauso e depois eu faço toda a análise. Eu não gosto de ver nada antes, porque eu gosto de sentir as primeiras percepções. Eu não gosto de saber nada, eu gosto que vocês até me corrijam aqui nos comentários, porque eu quero saber quais são as primeiras impressões que daria essa primeira personagem, beleza? Então já vou mostrar para vocês quem aqui pediu a Vex, então bora lá. Se você gostar desse tipo de conteúdo e você acha que vale a pena, se inscreve no canal, que vai ter sempre, toda semana, tem um personagem que eu falo aqui pra vocês, e quando nós chegarmos a uma certa quantidade, que já está logo chegando aí, mais ou menos no episódio 30 de League of Legends, eu irei começar a falar um pouco mais sobre as cidades também. Então deixa aqui nos comentários qual é um personagem que você quer que esteja nessa lista. Se você não sabe quais são, vou deixar aqui a listinha de todos os personagens que já foram, vai estar aqui no card para você ir lá ver todos até agora, e se não apareceu, deixa aqui nos comentários. E caso você queira alguma cidade específica, alguma região específica, deixa aqui nos comentários também, porque daí quando a gente for começar a falar sobre elas, nós vamos conversar também, beleza? Então bora lá conversar um pouco mais sobre as skins da Vex. Então pessoal, essa aqui é a primeira, é a clássica, né? Uma coisa que eu acho interessante, quando, logo assim, batendo logo de cara, pelo menos nessa skin clássica, eu vejo muito adolescente. Então é bem estilão adolescente. Manga larga, roupa solta, cabelo colorido, cara de que morreu e meio que cansadão, né? Claro, isso aí é um estereótipo de adolescente? Sim, mas vamos dizer assim, um gênero de adolescente, meio que um grupo, um nicho, uma tribo, mais para essa pegada um tanto gótica, às vezes entra um tanto gamer aí também. Então é mais ou menos uma junção de várias coisas. Mas é aquela coisa, né? Para quem deu aula durante muitos anos, eu atualmente tenho 33, dou aula desde os meus 18, 19, 20, então aí são 13 anos dando aula. 13 anos dando aula, então vamos dizer assim que eu já encontrei muito adolescente assim. E eles têm algumas características muito específicas quando a gente vê esse tipo de perfil, de personalidade, de estilo. Então, quando eu vejo assim, bato cara, eu já imagino já esse estereótipo dessa tribo de adolescentes especificamente. Não sei, talvez lendo a biografia a gente perceba um tanto um perfil rebelde, ou um perfil foda-se, ou um perfil que não quer nada com a vida. E então assim, normalmente, quando a gente fala de um tipo de perfil de jovem adolescente que tem esse estilo, é uma coisa interessante porque você percebe que normalmente faz parte de um grupo bem restrito na sala, do tipo, a pessoa e no máximo mais umas duas, no máximo, ou ela a pessoa tem uma amizade com alguém, mais ou menos assim, como que um extrovertido faz amizade? Ele conhece uma pessoa nova e faz amizade.
Como o introvertido faz amizade? O extrovertido olha o introvertido, ele gosta daquela pessoa por algum motivo e adota. É mais ou menos assim que funciona dentro de uma sala de aula os extrovertidos e os introvertidos. Então, nesse caso, nós temos o clássico introvertido, uma pessoa introvertida, que meio que para se blindar utiliza de algumas características que se remetem muito ao que está mostrando aí nessa cara. Ah, eu não ligo, eu não me adequo à sociedade, aquilo. Por quê? Porque isso vai fazer com que a pessoa se blinde de alguma forma. Aí encontra um extrovertido que gosta, adota, e a pessoa começa a se soltar um pouquinho, mas já tá tão meio que intrínseco na personalidade dela essa persona que foi desenvolvido para se manter emocionalmente e psicologicamente saudável, que a pessoa se mantém mais ou menos nesse estilo. Então você percebe um quê disso aí, tanto que você vê claramente aí a pessoa meio que para talvez se proteger de alguma coisa, talvez na biografia ou no conto, espero eu que explique alguma coisa. Tem alguma explicação mais para isso, mas eu acredito que seja uma personalidade que tem esse perfil para se blindar de algo que aconteceu ou acontece atualmente na vida dessa personalidade. Eu não lembro qual que é a raça. Eu lembro que quando eu jogava TFT, que é aquele xadrezinho, né? Ela fazia parte de um grupo de galerinha que também era furry. Então, talvez seja mais ou menos dessa raça. Eu não sei se existe dentro dessa raça sub-raças diferentes, né? Como, por exemplo, tem elfo, mas tem elfo da floresta, o High Elf, tem o Night Elf, tem o Drow, tem diversos tipos de elfos, então não sei se existe uma raça dos furries e uma raça X e Y que foge. Mas, de uma maneira geral, eu chutaria isso, essa premissa que eu trouxe. Ela tem uma personalidade que, para se blindar de alguma forma, ela mostrou-se esse alheio, esse isolamento, esse foda-se, para conseguir se manter firme de alguma forma. Aqui nós temos o Missionária da Luz. E assim, o que a gente tem? Uma pessoa que, vamos dizer assim, missionária, então talvez entre próximo a algo que seja uma secla, um sacerdote, sacerdotisa e tal, né, que provavelmente deve ser uma sacerdotisa, deve ser a Vex, né? Não o Vex, deve ser a Vex. E então uma sacerdotisa e tal, que conhece a sua função, tanto que põe o seu vestido ritualístico, né, se curva perante a alguém especificamente, mas meio que sacuda de alguma forma. Acredito que essa personalidade dela se mantenha em todas as 3 skins que ela tem, pelo menos até então no site, que eu baixo as skins, só tem 3. Então, se tiver mais, deixa aqui nos comentários onde eu posso achar essas outras skins dela, mas eu só achei 3. A clássica, essa e a próxima que eu vou comentar também. E assim, dá pra ver meio que uma entidade ali no fundo, né? Meio vermelho, meio gato. Não sei se pelo fato de ser furry tem essa premissa. Tem 2 humanoides em pé, um aqui de cada lado da imagem. E, né, aquele ser ali atrás. Então, meio que eu não consigo dar muita informação, porque pelo fato dela possuir essa personalidade bem para baixo, bem fechada, é difícil você avaliar outros parâmetros que não seja exclusivamente esse tipo de personalidade. Ah, mas dá pra ver o templo, dá pra ver, por exemplo, essa questão que parece ser uma entidade vinda do sangue, né? Porque a gente vê esse traço, não sei se ela tem uma habilidade que faça uma relação com o sangue, do tipo, que nem o Vladimir, que é um vampirão que vira poça e os caramba. Então não sei se ela tem essa premissa. Eu acho que até tem, porque na imagem anterior, no canto aqui atrás dela, parece ter uma criatura, então talvez ela invoque uma criatura, ou talvez seja algo como
a criatura represente ela sem essa máscara. Sabe quando a gente fala mais ou menos sobre id, ego, superego, né, o que traz na psicanálise essas três vertentes do ser humano? Não vou entrar muito profundamente nesse fator. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer pessoas que manjam disso, e com isso a gente pode desenvolver um pouco mais dentro desses de vídeos falando mais sobre esse fator. Mas acredito que de uma maneira geral, eu diria que, chutando assim bem longe, para conseguir trazer alguma informação a mais dentro dessa imagem, que ou aquele ser está invocado, ou está com algum pacto, ou talvez seja alguma coisa dela, que ela é uma personificação dela, uma entidade dela, alguma coisa que, assim, essa aqui é a máscara que eu construí para a sociedade e eu, verdadeiro, me encontro lá, né? Que a gente fala sobre o id, ego e tudo mais. Então, talvez, vou chutar bem longe, uma dessas duas opções, vamos ver se a biografia ou se o conto tenta justificar de alguma forma, meio que talvez para selar essa entidade que era dela, montou-se essa personalidade, ou de tanto ter aquela pressão social que eu comentei lá na primeira skin, ela construiu essa carapaça para se proteger de aflições e ataques a partir do outro, e o outro seria meio que o Hulk e o Bruce Banner. Então se quebra essas duas entidades, onde se torna o outro, até que um se materializa dessa forma e o outro se materializa da outra forma. Não sei. Vou chutar bem longe, provavelmente eu vou estar bastante errado, mas essa é uma primeira percepção que me traz referente a essa entidade, principalmente pelo rastro de sangue. Talvez segue um pouco mais ou menos nessa linha. Agora a gente tem a nossa última skin, que é a Empyrea. Se a gente for pegar Empyrea, o nome traz muito essa ideia de imperador, né? A gente vê nessa premissa, tanto que tem agora, vamos dizer assim, esse espírito, tem essa entidade bem mais chance. Para aqueles que gostam de anime e conhecem Boku no Hero, nós temos lá um herói que tem o Black Shadow, né, que é a sombra do corvo, do menino corvo. Então talvez tenha alguma referência disso, do tipo, é uma criatura que nasceu com ela, ou invocou, é pacto, é alguma coisa mais nesse ponto. E aqui parece que ela se submeteu à união. Seria mais ou menos também como acontece no anime de Naruto, onde que temos o Jinchuriki, nós temos a Biju, Jinchuriki é o portador, a Biju é a besta, e quando existe a comunhão entre os dois, entre o Jinchuriki e a Biju, nós temos a forma diferenciada com o poder máximo que a besta pode dar. Então talvez a skin Empyrea seja não necessariamente uma nova skin, mas sim qualquer uma das duas, seja a clássica, seja a Missionária da Luz, que entrou em comunhão com esse espírito, com essa entidade, com ela mesma, e com isso houve essa conexão. Tanto que a pastilha de cor é a mesma, as escolhas são as mesmas, o estilo é o mesmo, o formato, a premissa é muito parecido. Então eu acredito que nesse caso seria uma versão dela que aceitou ou se reunir, ou se unir, ou meio que se fundir de alguma forma com esse espírito, essa entidade, o que for aí que ela tem junto, de alguma forma. Infelizmente, como só temos 3 skins, a gente não consegue nem criar outras suposições, ficaria mais nesse fato. Então, criando uma linha do tempo, talvez, a Vex clássica seria ela com aquela entidade, e de alguma forma, para tentar se purificar, se tornou uma mensageira da luz, porém as habilidades, os conhecimentos, os poderes que ela foi desenvolvendo também aumentou a força daquela entidade, e até chegando a um ponto que houve comunhão entre as duas, se tornando a Vex Empyrea. Então é o que eu chutaria, talvez, de uma linha do tempo provável, né? Nunca dá para saber, porque tem multiverso, tem diversas linhas do tempo, então
eu chutaria mais ou menos nessa premissa. Vex clássica evoluiu para a Vex emissária da luz com uma forma de tentar reduzir as influências daquela entidade, porém não teve chance, não teve escolha, ou teve escolha de alguma forma, mas teve essa união entre aquela entidade e a Vex se tornando esse único ser total. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a biografia da Vex. Eu posso chutar, considerando o que eu acabei de ler, que eu acertei. Né? Considerando o fato de que ela nasceu assim. Né? Ai meu Deus, a vida é uma bosta. Nasceu assim. E foi até as Ilhas das Sombras, conheceu o Viego, e ele perdeu para os Missionários da Luz, né? Missionários da Luz, então já cria essa conexão ela, Missionário da Luz, e depois acaba a história com ela se unindo de alguma forma com a sombra dela, e com isso ela se mostra aquele formato mais diferenciado, e quando ela chega lá para os pais para mostrar essa nova ela, os pais ficam lá um tanto assustados. Então vamos dizer assim que, em tese, eu acho que eu acertei como poderia ser. Errei os pormenores, porém a linha do tempo tá mais ou menos certa. Tá, beleza. O que eu acho então da biografia da Vex? Eu acho que ela foi escrita por um adolescente lá para os seus 12, 13 anos. Talvez chutando o máximo seus 14, 15, 16. Tá? Porque se você for pegar esse estereótipo de pessoa que eu falei para vocês que a Vex representa, ela escreveria uma história, o professor de português de redação pediu, crie uma história fantástica referenciando a si mesmo. Com certeza esse tipo de pessoa faria uma história nessa pegada. Por quê? Qual que é a origem da Vex? Eu sou uma diferente dentro de um mundo de alegria. Por quê? Porque eu sou assim, eu não me enquadro com esse tipo de coisa. Então assim, já temos uma personagem com uma profundidade do tamanho de um prato raso. Né? Porque qual que é a motivação dela? Não sou feliz onde as pessoas são felizes. Tá, aí pega aí, a melancolista. Tá, beleza. Mas num mundo fantástico, numa história fantástica, você pode ter fatores fantásticos. Tá, beleza. A pessoa ela pode nascer não se sentindo parte da realidade onde ela está? Sim. Você pode encontrar pessoas que possuem graus de depressão sádicas, psicopatas? Sim, pode. Pessoas nascem com diversos graus de diversas coisas. Só que se você for dar uma pesquisada, você percebe que existe sim, obviamente, o fator genético, o fator de nascimento, mas alguma outra coisa. Então assim, simplesmente dizer que a motivação dela é não me enquadro naquele ponto porque eu sou assim, nasci assim, eu sinto que é um fator de meio raso. De uma maneira geral, no quesito de biografia, não vou entrar muito nos méritos da construção de frase por frase, porque já que ela tem 3 skins, vamos fazer um vídeo mais rápido hoje dela. Por quê? Porque se vocês forem ver, vou até me contradizer e eu vou começar aqui. Se a gente for pegar esse primeiro parágrafo aqui, em meio à escuridão das Ilhas das Sombras,
Uma solitária Wardle se move com pesar abrindo caminho pela neve espectral, satisfeita em viver nas trevas, com uma poderosa sombra em seu encalço, a fonte inesgotável de mazelas nas costas. Vex evita a todo custo qualquer vislumbre da alegria e felicidade do mundo exterior, que aqueles seres enfadonhos neles vivem e se dizem normais. Tá, beleza. Se você for pegar essa estrutura aqui, o que nós temos? Escuridão, sombra, espectral, trevas. Então, em 2 linhas, nós temos 5 palavras que fazem referência ao escuro. Aqui me deu muito a impressão de que a pessoa ela aprendeu muito bem na escola dizendo que não repita as palavras, coloque sinônimos. A pessoa colocou escuridão, sombras, espectral, trevas. Então, assim, ao invés de colocar e desenvolver uma nova estrutura, ela simplesmente pegou as palavras repetidas que a professora falou que não e trocou. Beleza. Então, algo que poderia ser mais bem desenvolvido aqui, simplesmente transformou em sinônimos. Claro que uma primeira revisão, transformar palavras em sinônimos, é algo importante. Porém, na segunda revisão, até mesmo na mesma, você prestar atenção de se você está repetindo muito a sua nuvem de palavras são as palavras que se remetem ao contexto. Se você está repetindo muito essas palavras muito próximos, talvez você esteja construindo uma estrutura enfadonha. Porque traz muito essa ideia, uma escuridão sombria das trevas espectrais. Entende? Então dá pra desenvolver mais isso aqui. E tá vendo a motivação dela? Com uma poderosa sombra em seu alcance, uma fonte inesgotável de mazela nas costas. Quais mazelas? Até o final da história, a única mazela que ela tem aqui é porque ela nasceu assim. Então, aqui traz uma informação, promete uma informação que não cumpre. Não cumpre aqui. Então, assim, cadê as mazelas nas costas? O fato de não gostar da alegria alheia? Beleza, uma. Outra. Eu não me encaixo. É a mesma ideia, só mudou as palavras. Então, assim, cadê essas mazelas? Eu tô procurando as mazelas aqui no texto e não achei. E ó, evita a todo custo qualquer vislumbre da alegria e felicidade do mundo exterior, aqueles que se enfadonham, né, seres enfadonhos que nele vivem e se dizem normais. Tá, beleza. Agora, olha a infantilidade no texto. Ela diz aqui que não vislumbra alegria e felicidade do mundo externo. Aí quando chega aqui no final, saiu arrastando na sala de estar das casas dos pais, ansiosa para voltar à Ilha das Sombras, onde pode ficar de mau humor sem ser incomodada. Tá. Isso aqui, apesar de bem deturpado, é a forma que ela gera a autofelicidade. Ah, mas existem pessoas que ficam felizes com a própria tristeza? Sim. Por quê? Obviamente, quando a gente chama de felicidade, euforia, alegria, são todas condições mentais, hormonais, toda a questão das sinapses nervosas. Porém, quando a gente fala de uma maneira mais abstrata, de uma maneira geral, tem pessoas que elas querem ficar naquele estado. E muitas patologias fazem com que a pessoa goste de ficar naquele estado. Então, se a gente considerar que a Vex possui uma patologia psiquiátrica social, show, faz sentido. E como eu falei para vocês já num episódio passado do Ciclopes, eu faço parte do TEA. Então, eu possuo algumas limitações que sim, eu quero ficar, como diz aqui no começo do texto, sozinho dentro das ilhas sombrias da escuridão do espectro trevoso. Sim. Só que é um estado de espírito daquele momento.
Então, se você considera isso como uma premissa de que ela possui um problema psiquiátrico, um problema social, show! Que está mostrado e desenvolvido aonde? Então o que acontece? Se você, leitor, traz essa proposta imaginando uma profundidade, você se sente traído até o final da história. Se o escritor quis trazer essa propriedade, esse princípio, ele traiu no final. Se ele não quis fazer isso, nós temos simplesmente uma descrição superficial, rasa, de um adolescente que não se sente feliz com ele mesmo. Tanto que a palavra normais está entre aspas, mostrando um sarcasmo, mostrando que não é que realmente é normal, e sim porque, ai meu Deus, eu não me encaixo dentro desses fatores normais que a sociedade acha que é normal, porque o que é o normal? Entende? Então, me pega aqui. Passando por toda a estrutura e tudo mais, e aqui mostra aqui, novamente, ó, igual a ela. Infelizmente era apenas uma sombra, incapaz de protegê-la da repugnante alegria que a cercava. Devia haver algo melhor do que aquilo para ela no futuro, algo mais sombrio, triste, algo igual a ela. Quase deu um tapão aqui no microfone. Então assim, novamente quando tipo, igual a ela, aquilo, e beleza, mas em nenhum momento a gente tem um itálico, né? Tem apenas num isso, meio que dando um reforço, né? Então tipo, isso, igual a ela, e os caramba quatro, né? Você pode utilizar de estruturas e grafias e fontes diferentes para trazer significado diferente, sim, se você manter o quesito de constância, né? Então, se o itálico traz essa ideia de enfatizar a palavra em si, beleza. Então já podemos encontrar um ponto positivo. Então o que acontece? Quando a gente vê o desenvolvimento dela, a gente vê um desenvolvimento horizontal. Este personagem de desenvolvimento horizontal existe. Mas vamos lá. De uma maneira geral, o que nós temos quando a gente fala de desenvolvimento de personagem? Existem três tripés, vamos dizer, três pés mais importantes quando a gente fala de personagem. O desenvolvimento de habilidades, que ele se torna alguém melhor, mais forte, não melhor de pessoa, mas naquilo que ele se propõe a ser bom, ele vai se desenvolvendo. Um cavaleiro que vai ficando mais forte, um guerreiro vai ficando mais forte, um mago vai ficando mais forte, um demônio vai ficando mais sombrio. Então você vê esse desenvolvimento de capacidades. Existe também o tripé da gostabilidade, que o personagem vai se desenvolvendo para que você, leitor, comece a gostar mais dele, de uma maneira mais emocional. E nós temos o tripé que a gente chama tripé da afinidade, que você vai se conectando pelas experiências e empatia. Então, normalmente, nós temos esses três tripés. Você pode desenvolver os três, você pode desenvolver um, mas quando você não desenvolve nenhum dos três, qual é o motivo de você estar seguindo um personagem que começa e termina igual? Então, assim, é frustrante você começar a resolver uma equação de segundo grau e chega lá e você descobre que 2 é igual a 2? Você meio que quer saber que x é igual a quanto, mas no final você acaba descobrindo que 2 é igual a 2. Você errou em algum momento. Não é frustrante você começar a desenvolver uma coisa e no final não ter nada? Então, nós temos uma Vex que começa sombria, termina sombria e acabou. Acabou. Se por acaso, então, tivesse mostrado em algum momento o ápice dela, que desenvolvimento onde ela realmente se mescla com a sua sombra, se tornando a verdadeira eu, como é mostrado talvez na empírica, talvez a gente tivesse, nossa, ela realmente se jogou de cabeça na solidão, na tristeza, no sombrio, se tornando uma só com a própria sombra. Então algo que antes era só algo físico, a sombra ser o bloqueio da luz que reflete, não. Agora ela se uniu com a sombra dentro da sua própria escuridão.
existe um crescimento. Só que aqui não tem. Talvez você, assim como eu coloquei na proposta, de meio que chutar a linha do tempo e desenvolver isso, mas meio que faltou, entendeu? Então eu acho que, de uma maneira geral, é uma historinha feita com alguém que tem um emocional não tão legal, com uma capacidade de escrita não tão legal. Ah, mas será que então esse personagem serve para se aproximar do público específico? Pode. Se você estiver considerando simplesmente o gatilho de proximidade desse nicho com ela, e por isso agora a galera vai jogar com ela por causa disso, beleza. Então, show, parabéns, você acertou. Mas como biografia, desenvolvimento de história, eu acho que ficou bem a desejar esse desenvolvimento aqui, viu? Lembra que eu falei lá no começo, quando a gente estava falando sobre a Vex do primeiro, mostra como as pessoas fazem amizade. O introvertido, ele é adotado pelo extrovertido e é assim que faz amizade? Então, quando eu vi logo de cara esse aqui, pá, vai ter um conto que tem esse, eu falei, ih, já sei, é o extrovertido e a introvertida, né? No caso, aqui é o tio dela que vai visitar no seu coisa. Então, assim, como que eu identifico essa história, né? A propósito da tristeza, né? O John O'Brien, ele, sim, acredito que ele conseguiu muito bem pegar essa essência adolescente, infantil, do não me toque, não, sabe, tipo, sabe aquele coisa tipo assim, tá lá a pessoa no escuro com a touca e sei lá o que, ouvindo música triste, chorando, e os caras na quatro, ou vendo o seu anime, ou jogando o seu jogo, aí alguém acende a luz e tipo, sabe esse estereótipo? Então, eu acredito que o John O'Brien conseguiu pegar essa premissa e construir uma história. Por quê? Era uma vez uma menina adolescente que está no seu quarto, brincando com as suas coisas, fazendo as suas coisas, e chega um tio, um parente que não vê há um tempo, ou que tem um mínimo mais de proximidade com a pessoa, e os pais falam assim, ah, então, né, a Vex tá no quarto, não sei o que, papá, ah, pô, né, acho que ela gosta um pouco mais de você, vai lá, tenta ver. Aí ele vai e tenta e conversa e não sei o que, mas por algum motivo da sociedade, os caramba quatro, ela vai lá dar uma patada no tio, e o tio fica meio, né, meio sem jeito, meio triste, meio choroso e vai embora. Então essa é a história. O propósito da tristeza é simplesmente pegar essa premissa e retransplantar. Então assim, se a gente for considerar essa proposta do tipo, a história pegou a essência da referência direta da Vex, como essa adolescente que não quer nada porque a vida é uma merda, a sociedade é uma bosta e não queria ter nascido, e agora teve essa referência, beleza, ok. Vamos chamar de público-alvo. Né? Obviamente, eu com os meus 33 anos, homem, não vou conseguir me identificar nesse ponto, porque na minha adolescência eu não passei por exatamente esse tipo de coisa. Então eu não tenho uma proximidade afetiva com esse tipo de situação. Eu passei por outras coisas, pelo fato também, como eu comentei, de ter essa limitação e não diagnosticada na época, então passei por várias outras complicações e não essa de... né, mas outras. Então assim, acredito que como uma
história retransplantada até que é uma boa história. Claro que se a gente for pegar a profundidade do texto que o John Bryan colocou aqui, nós temos isso. E ele até tenta, né? Porque mostra aqui no próprio começo, falando, não sei o que, vamos brincar, beleza, sou coveira, mas papapá. Aí ele vai lá, beleza, chega no final da história, ok, gente, mais uma rodada, eu sou a coveira. Então assim, ele quis fazer uma cena espelho, aconteceu uma cena espelho, mas essa história é uma história para engatilhar a premissa dela e justificar a biografia dela. Então assim, não tem um certo grau de nossa, é isso, é aquilo. Então, vamos dizer assim que foi uma história puta bem feita. Se nós considerarmos público-alvo com essa premissa, sim, passou. Mas como não me pegou. Então assim, nossa, então Rafa, você vai dar uma nota baixa para essa história? Não. Eu acho que daria aí os seus 8 de 10, 7 de 10. 7 de 10 talvez não seja uma puta nota, mas 7, 7,5, 8 aí. Por quê? Porque se a gente for tirar o quesito gostabilidade, porque não é o meu estilo, não é o meu... Eu não sou o público-alvo, então se eu não sou o público-alvo, quer dizer que não me atinge emocionalmente. Se não me atinge emocionalmente, só vai me atingir psicologicamente, do tipo, logicamente, a história ela é superficial, porque a ideia é se aproximar a esse tipo de público representando esse tipo de cenário, então não me pega. Porém, considerando esse público, pega, porque é exatamente isso. Vamos dizer assim que, de uma maneira geral, essa história seria um estudo de caso utilizando uma história fantástica com pano de fundo. Então, serviria também como, por exemplo, uma história sendo contada por uma criança do tipo, olha o que acontece quando as pessoas fazem esse tipo de comportamento. Então, uma fábula talvez, né, porque tem elementos fantásticos, tem, né, animais antropomórficos, objetos antropomórficos e uma mensagem no final. Então, pode até considerar como seja uma fábula. Então, considerando que é uma fábula, considerando que é uma história de público-alvo, considerando que é uma representação dentro de um público a partir da aproximação desse público, então, acredito que dá para então dar realmente um 7,5, 8 para essa história. Claro que o público-alvo, apesar de ser mais bem nichado e até uma idade bem abaixo da minha, eu acho que dava para desenvolver um pouco mais. Dava para desenvolver um pouco mais. Porém, eu acho que de uma maneira geral dá para dar um bom caldo. Então, obviamente, como eu gosto sempre de enfatizar, o link aqui embaixo do conto e da biografia estão sempre aqui. Então tirem as próprias conclusões e me digam o que vocês acham, se vocês já passaram por essa situação ou pelo lado do tio ou pelo lado da própria Vex. Então pessoal, essa aqui é a Vex, é a nossa melancolista. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram e vocês são novos aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês chegaram até o final e vocês gostam de League of Legends, já deixa então o like, porque eu sempre trago aqui todos os personagens. Um dia eu vou falar sobre todos os 100. Mas vai demorar. Perfeito. Com isso vai surgindo mais heróis e esse bloco e esse tipo de conteúdo nunca acaba. Olha que coisa maravilhosa. Então, vou deixar aqui embaixo quais são os próximos personagens que vão aparecer e eu vou até ver aqui certinho para não errar. Vou pegar até aqui na minha... Mas aqui, os próximos serão a Syndra, o Tankente e o Singed. Eu coloquei aqui na minha lista de episódios para não esquecer. Então lembrando, se vocês gostam desse conteúdo e vocês querem ver o seu herói aqui, deixa aqui nos comentários qual que é o herói que você quer que apareça. Tá sempre atualizando essa listinha e com isso eles vão aparecendo. E se vocês gostam de alguma localidade, também deixa aqui nos comentários. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!